Existe um ponto em que o desejo de beleza deixa de ser inofensivo, um momento em que o medo de envelhecer, a pressão pública e o olhar das câmeras se tornam mais fortes do que qualquer voz interior. No mundo das celebridades, este momento é frequentemente invisível, mas as suas consequências não o são. Este vídeo não conta histórias superficiais de fofocas. Ele mostra destinos reais de personalidades mundialmente conhecidas, cujos rostos outrora representavam sucesso, poder e admiração, e que se transformaram dramaticamente ao longo dos anos. O que começou como uma pequena intervenção para muitos, tornou-se uma espiral sem retorno. Nem todos perderam suas carreiras, mas muitos perderam algo muito mais valioso, sua identidade. De ícones da moda a estrelas de cinema e lendas da TV, esta lista destaca 7 dos casos mais conhecidos, particularmente familiares ao público europeu. Suas histórias são avisos, confissões e provas silenciosas de que a perfeição pode ter um preço mais alto que a própria fama. 1. Donatella Versace. Houve um tempo em que Donatella Versace era considerada o epítome da elegância italiana. Nos anos 1990, ela era uma mulher com traços faciais claros, uma aura calma e uma presença que não precisava explicar o luxo, ela o vivia. Após a trágica morte de seu irmão Gianni, ela não apenas assumiu o império da moda Versace, mas também o olhar implacável do público. Com os anos, seu rosto começou a mudar lentamente. No início, quase imperceptível, uma pele mais firme, lábios mais cheios, uma testa mais lisa, mas pequenas correções se transformaram em uma sequência de intervenções. Cirurgias no nariz alteraram suas proporções, facelifts esticaram a pele até a imobilidade, preenchimentos fizeram lábios e bochechas parecerem cada vez mais artificiais. Cada nova aparição gerava manchetes, cada fotografia era comparada com o passado. Donatella nunca falou abertamente sobre todas as intervenções, mas seu rosto se tornou uma declaração em si. Para muitos europeus, ela se tornou o símbolo do que pode acontecer quando poder, dinheiro e medo de envelhecer se encontram. Hoje, ela continua sendo um ícone da moda, mas sua aparência é frequentemente mais discutida do que seus designs. Sua história não é uma tragédia simples, mas um exemplo silencioso de como o desejo de controle sobre a própria imagem pode, no final, causar exatamente o contrário. 2. Igor Bogdanov Ongrichka. Bogdanov. Nos anos 1970 e 1980, Igor e Grichka Bogdanov eram considerados fenômenos na televisão francesa. Inteligentes, carismáticos, misteriosos, eles apresentavam ciência, cultura e visões de futuro com uma aura que os diferenciava de todos os outros. Sua aparência era marcante, mas ainda completamente humana, seu sucesso inegável. Mas a partir dos anos 1990 começou uma transformação que chocou a Europa. Seus rostos mudaram gradualmente, quase imperceptivelmente, até o ponto em que ninguém mais podia desviar o olhar. Mandíbulas pareciam artificialmente alongadas, maçãs do rosto extremamente proeminentes, lábios esticados, a pele lisa como cera. Cada nova aparição televisiva deixava o público mais perplexo que a anterior. Os irmãos sempre negaram terem se submetido a cirurgias cosméticas. Eles falavam de peculiaridades genéticas, de mal-entendidos, de exagero da mídia, mas as imagens contavam uma história diferente. Na França e em toda a Europa, eles foram chamados de alienígenas da televisão. Em vez de se defenderem, eles adotaram esse apelido e o transformaram em parte de seu mito. Por trás da fachada de ironia e autoencenação, no entanto, escondia-se algo mais profundo, um medo extremo de envelhecer e o desejo de escapar do tempo. Quando ambos os irmãos morreram em 2021, com apenas 6 dias de diferença, sua história parecia, em retrospecto, uma sinfonia trágica de fama, ciência e perda de si mesmos, 2 vidas inseparavelmente conectadas, até o último suspiro. 3. Mickey Rourke. Nos anos 1980, Mickey Rourke era o epítome da atração masculina. Uma beleza rude, um olhar intenso, um rosto que combinava perfeitamente com a alma rebelde de Hollywood. Filmes como 912 Semanas o transformaram em ícone, em símbolo sexual de uma geração inteira. Mas a fama por si só não lhe bastava. Rourke deu as costas ao mundo do cinema e buscou a confrontação no ringue de boxe. Foi lá que começou a decadência física. Nariz quebrado, maçãs do rosto esmagadas, graves lesões faciais.
Quando anos depois ele tentou retornar ao cinema, seu rosto já estava fortemente marcado. A solução parecia óbvia: cirurgia reconstrutiva. Mas o que era para ser uma restauração, transformou-se em uma série de decisões infelizes. Várias cirurgias no nariz, implantes, preenchimentos e intervenções com os médicos errados alteraram drasticamente sua aparência. Seu rosto perdeu a dureza angular, tornou-se inchado, imóvel, estranho. Rourke falou abertamente sobre isso mais tarde, confessando que havia confiado no cirurgião errado. Essa honestidade o tornou humano, mas não pôde reverter o dano. O público discutia sua aparência impiedosamente, muitas vezes mais alto do que sua performance como ator. E, no entanto, o retorno aconteceu. Em O Lutador, Rourke interpretou um homem quebrado, cujo corpo e rosto carregavam as marcas de uma vida dura. O papel parecia tão autêntico porque espelhava sua própria história. Hoje, Mickey Rourke é considerado não apenas um ator, mas uma prova viva de que os homens também estão sujeitos à pressão destrutiva da aparência externa e que algumas lutas deixam cicatrizes que nenhuma intervenção pode curar completamente. 4. Courteney Cox. Por anos, Courteney Cox foi o rosto familiar de uma geração inteira. Como Monica Geller em Friends, ela parecia natural, vibrante e autêntica. Mas com o fim da série, começou uma batalha silenciosa que muitas atrizes conhecem. Os papéis diminuíram, a pressão aumentou e permanecer jovem de repente parecia mais importante do que o talento. O que começou com tratamentos inofensivos de botox evoluiu gradualmente. Preenchimentos alteraram suas bochechas, a testa perdeu sua mobilidade, seu rosto parecia cada vez mais estranho. Em algum momento, Cox não se reconhecia mais em fotos. Esse momento se tornou um ponto de virada. Ela falou abertamente sobre ter ido longe demais e ter ultrapassado um limite. Ao contrário de muitos outros, ela agiu de acordo. Courteney Cox desfez os preenchimentos e optou conscientemente pela naturalidade. Hoje ela não é apenas reconhecida como atriz, mas também como uma das poucas que teve a coragem de admitir um erro publicamente. Sua história mostra que é possível sair do ciclo antes que ele se torne irreversível. 5. Sharon Osbourne. Sharon Osbourne sempre foi conhecida por sua franqueza. Ela falava sem constrangimento sobre cirurgias plásticas anteriores e não fazia segredo de seu desejo de permanecer jovem. Mas em 2021, uma única intervenção mudou tudo. Mais um lifting facial, planejado rotineiramente, terminou em choque quando ela não reconheceu mais sua imagem no espelho. Após horas na sala de cirurgia, seu rosto estava assimétrico, um olho mais baixo que o outro, as proporções pareciam distorcidas. A própria Sharon descreveu esse momento como profundamente traumático. A dor física era grande, mas a ferida emocional ainda maior. Pela primeira vez, ela não se sentiu forte, mas desamparada. Ela optou por uma cirurgia corretiva, mas acima de tudo, por um passo radical, o adeus definitivo a novas cirurgias estéticas. Hoje Sharon Osbourne fala abertamente sobre como nem mesmo experiência, dinheiro e autoconfiança oferecem proteção quando o desejo de mudança se torna um hábito. Sua história é curta, mas contundente, e mostra a rapidez com que um limite pode ser ultrapassado. 6. Priscilla Presley. Por décadas, Priscilla Presley foi o epítome da elegância clássica, como esposa de Elvis Presley, e mais tarde, como figura pública independente, ela representava estilo, discrição e beleza atemporal. Mas ela também não escapou da pressão de enfrentar a idade em público. Em 2003, ela confiou em um homem que se passava por médico e oferecia um suposto procedimento inovador de rejuvenescimento. Na verdade, tratava-se de um charlatão sem licença, que injetou nela não preenchimentos médicos, mas silicones industriais. As consequências foram permanentes: inchaços, endurecimentos, mímica facial limitada e danos visíveis no rosto. Várias operações corretivas conseguiram apenas reparar parcialmente os danos. Por anos, sua aparência foi tema de manchetes cruéis, mas por trás da crítica pública estava uma profunda quebra de confiança. Priscilla Presley se tornou um símbolo do quão perigoso pode ser, mesmo para uma personalidade famosa, cair nas mãos erradas. Sua história mostra que um único erro é suficiente para deixar marcas por toda a vida. 7. Joan Rivers. Joan Rivers era mais do que apenas uma comediante. Ela era uma instituição da televisão americana. Por décadas ela dominou talk shows,
tapetes vermelhos e palcos com humor afiado e honestidade intransigente. Ao contrário de muitos outros, ela não fazia segredo de sua obsessão por cirurgias plásticas. Ela falava abertamente sobre isso, ria disso e até a usava como parte de sua persona pública. Ao longo de sua vida, Joan Rivers submeteu-se a inúmeras intervenções estéticas, facelifts, botox, preenchimentos, lifting de pele. Para ela, o envelhecimento era um inimigo que precisava ser combatido com todos os meios disponíveis. Por trás do humor, no entanto, escondia-se um medo profundo de ser esquecida em um mundo midiático implacável. Seu rosto tornou-se a projeção desse medo. Em 2014, essa história terminou tragicamente. Durante um procedimento médico que deveria ser rotineiro, ocorreram graves complicações. Joan Rivers entrou em coma e morreu poucos dias depois. Sua morte chocou o público e lançou uma luz brilhante sobre os riscos de uma vida que foi repetidamente confiada ao bisturi. Hoje, Joan Rivers é lembrada não apenas por seu humor e sua influência na cultura pop, mas também como um exemplo de alerta. Sua história mostra que nem mesmo a autoironia e a experiência oferecem proteção quando o desejo de controle sobre a própria aparência se torna uma obsessão vitalícia. Quando se colocam todas essas histórias lado a lado, uma coisa fica dolorosamente clara: a fama não protege, o dinheiro não protege, a experiência não protege. Seja um ícone da moda, ator de cinema, lenda da TV ou estrela da comédia, todos eles em algum momento se viram diante do mesmo espelho e fizeram a mesma pergunta: eu ainda sou o suficiente? O que começou como uma pequena intervenção, para muitos, tornou-se uma dependência sorrateira, não apenas por vaidade, mas por medo. Medo de envelhecer, medo de desaparecer, medo de se tornar invisível em um mundo que idolatra a juventude. O preço por isso foi muitas vezes mais alto do que o esperado e, em alguns casos, definitivo. Este vídeo não é um julgamento, mas uma lembrança. A beleza não tem uma medida fixa, e a perfeição é uma ilusão que se afasta cada vez mais a cada corte. Os rostos dessas 7 pessoas contam histórias de sucesso, pressão, decisões erradas e, às vezes, de arrependimento. Eles mostram que o verdadeiro controle não está em mudar infinitamente a própria aparência, mas em saber parar a tempo. Se este vídeo te fez refletir, fique até o final, inscreva-se no canal e compartilhe sua opinião, porque às vezes uma única história é suficiente para evitar que alguém siga o mesmo caminho.